Testando o áudio, som. Agora vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza. Boa noite, toda a família e equipe. É com muito prazer que a gente chama, né, vocês a mais essa ação aqui no colégio. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Bianca aqui, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento da autoestima infantil. Então, gostaria de dar boas noites à Bianca e também dar boa noite a todos os pais que estão aqui, né, nos acompanhando para essa apresentação de hoje. Tá? Gostaria, né, de passar a palavra à Carolina, que depois vai falar do Edmilson, e a Bianca na sequência. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, família equipe, boa noite, Bianca. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite. Tenho certeza que vai ser especial. Eu tive a oportunidade de ver o seu livro e me encantei, e acredito que esses pais que vão estar aqui conosco nessa noite também vão se encantar, viu? Então, família, fiquem ligadinhos aí que tem muita coisa boa para acontecer. Boa noite a todos, boa noite, Bianca, seja muito bem-vinda aqui com a gente nessa palestra no Colégio Equipe. Eu gostaria de apresentar para os pais, mães, as cuidadoras, cuidadores, um pouco sobre a professora Bianca. Bianca Cristina Gomide Costa, ela é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, a UNB, com ênfase em processos de desenvolvimento humano e saúde. Bianca também é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com ênfase em desenvolvimento humano. Psicóloga e bacharelada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Professora do curso de psicologia do Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB. Especialista socioeducativa da Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal. Foi ainda professora substituta do Instituto de Psicologia, do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, na UNB, a Universidade de Brasília. Possui ênfase em psicologia positiva. E algo importante do currículo dela também, Bianca foi aluna do Colégio Equipe. Tá? Prazer, então, receber a professora Bianca, que a gente tenha uma boa noite, que a gente possa aprender bastante com você, Bianca. Fique à vontade, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos, boa noite Edmilson, Vanderlei, Carolina e a todos que estão aqui acompanhando essa live, que tiraram um tempinho, né, da rotina corrida no meio de uma quinta-feira, final de semana, para estar aqui com a gente ouvindo. É um prazer estar de volta, né, de todas as minhas palestras e lives, eu acho que essa de hoje tem um gostinho especial, porque é uma live de retorno à casa. Eu comecei a estudar no Colégio Equipe, eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, estudei no colégio até a minha 8ª série, tenho memórias maravilhosas de professores, tenho amigas até hoje que eu fiz no Colégio Equipe, e lembro com muito carinho de muita coisa, dos campeonatos dos JEVs, das oficinas de redação, das aulas de teatro, enfim, é muita memória. E é realmente uma emoção diferente poder estar aqui conversando com os pais que estão hoje no lugar, né, que meus pais estiveram alguns anos atrás. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a conversar do tema que é esse desenvolvimento da autoestima infantil, e aí eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser essa fala, como é que vai ser esse tempo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se o Vanderlei consegue dar algum suporte aqui para ver se eu consigo compartilhar minha tela. É possível, Vanderlei, que eu vou compartilhar minha tela daqui? Coisas do online, né, gente? Coisas do online, do ao vivo aí. Vamos ver se a gente consegue.
agora foi. Agora eu consegui aqui. Já está liberado agora, tá? Desculpa a demora. Não, sem problema. No ao vivo é isso mesmo. Vamos lá, acho que já deu aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês e vou pedir para que vocês, né, quem tiver alguma pergunta, comentário, dúvidas que possam surgir ao longo da minha fala, fiquem à vontade para apresentar essas dúvidas aí e trazê-las aí no chat mesmo aqui do YouTube, né, que a gente pode ao final tentar responder. Tá aparecendo para vocês na minha tela? Vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação? Perfeito. Então, podemos seguir aqui. Bom, aqui já tá. A gente vai falar sobre como desenvolver a autoestima infantil, e aí, para começar, né, como eu já falei para vocês, é muito especial para mim estar de volta ao Colégio Equipe, e para não dizer que eu estou mentindo, eu trouxe aqui até uma foto para vocês, da minha turma na época. Essa era a turma do primeiro ano, se eu não me engano, com a professora Maria Amélia, e eu tô aqui, ó, nesse cantinho aqui, vem com um sorriso sem graça, aquele sorriso amarelo que a gente dá só porque sabe que vai sair na foto e fica assim, né? Mas eu trouxe aqui uma fotinha só para relembrar aí esses momentos. Bom, já vou ir para minha fala. Na verdade, o Edmilson me apresentou e eu queria só comentar um pouquinho da minha trajetória e porquê desse tema, né? Eu sou nascida em Viçosa, criada em Viçosa, minha terra do coração, e falo para todo mundo quanto essa cidade é maravilhosa, faço propaganda do doce de leite por aí. E eu sempre quis fazer psicologia, e na época em Viçosa não havia curso de psicologia, então eu fui fazer em Juiz de Fora. Já em Juiz de Fora eu comecei a me interessar por essa área que é a psicologia escolar. O que a gente estuda na psicologia escolar? Todos os processos de desenvolvimento humano que acontecem na escola. A criança vai para a escola para aprender a ler, a escrever, mas ela também está ali tendo todo um desenvolvimento emocional, e a psicologia escolar vai dar conta disso, né? E já em Juiz de Fora eu comecei a estudar o desenvolvimento da autoestima, das habilidades sociais. Depois eu fui para Belo Horizonte fazer o meu mestrado, continuei estudando autoestima, autoeficácia, fiquei lá por 2 anos, e vim para Brasília em 2014. Foi a cidade que eu resolvi construir a minha vida. Sinto muita saudade de Minas Gerais, não tem lugar como Minas Gerais, mas Brasília me ofereceu muitas oportunidades, então eu estou aqui. Eu vim fazer o meu doutorado em 2014, terminei em 2018, meu filho nasceu aqui, né, o Josué, ele tem 5 anos de idade, e é quem mais me ensina, inclusive, sobre todas essas coisas que eu fui estudando na minha trajetória profissional. O Josué me ensina mais do que qualquer livro, mais do que qualquer outra coisa, que é um pouquinho, talvez, do que vocês pais conseguem se identificar, né? Na hora do dia a dia, eu sempre falo que eu era uma ótima mãe, até eu ter um filho. Porque na teoria a gente sabe tudo, mas na hora da prática, na hora do desespero, na hora do cansaço do dia a dia, tem muita coisa que às vezes a gente queria fazer diferente e não consegue, né? E aí é justamente por isso que essa palestra é focada na gente, em nós pais, também nos professores, mas tentando dar estratégias práticas de coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de estar presencialmente com vocês e perguntasse quem gostaria que o filho tivesse uma boa autoestima, eu acredito que todo mundo levantaria a mão. Mas a pergunta que fica é como, né? Como é que eu faço o meu filho ter uma boa autoestima? O que eu posso fazer no dia a dia? Eu elogio ele sempre. Eu sempre apoio ele. E aí a gente vai conversar um pouquinho disso. Dessas estratégias práticas, de tudo que eu já aprendi sobre autoestima, eu vou trazer para vocês aqui hoje. É o resumo dos meus 11 anos de estudo nessa temática aí. Bom, então, a autoestima faz parte de uma coisa maior, que é o desenvolvimento emocional. Quando eu favoreço o desenvolvimento da autoestima, isso gera um ciclo virtuoso. Eu vou favorecer o bem-estar, a felicidade, as emoções vão se regular melhor, eu favoreço as relações sociais dessa criança, porque quando ela confia mais em si mesma, ela vai saber se relacionar melhor com o outro. Então, a autoestima está relacionada a uma série de processos psicológicos saudáveis. Favorecer a autoestima não é só bom para a criança se amar, como é fator de proteção para uma série de outros desenvolvimentos. Como que vai ser a minha fala aqui com vocês hoje? Como é que eu vou dividir isso aqui?
Primeiro eu vou responder a pergunta principal, né? O que é autoestima? Né? O que a gente está chamando de autoestima? Acho que todo mundo tem uma ideia aí, né? Autoestima, eu tenho autoestima baixa, alta, mas a gente vai definir o que é autoestima. Será que ela é mesmo importante? Por que a gente fala tanto de autoestima? Né? Qual o efeito que ela tem na vida das pessoas? E a pergunta principal aqui é a terceira: de onde essa autoestima surge? Porque é aí que vão entrar as estratégias práticas que a gente pode colocar no dia a dia. É quando a gente descobre as fontes de autoestima que a gente consegue fornecer isso para os nossos filhos. Vou trazer também um exemplo de atividade para mostrar, provar que não é difícil, que é uma coisa simples, que no dia a dia a gente consegue fazer. Eu sei muito bem o que é a vida corrida de pais, mães, cuidadores que trabalham, que têm filho, e ainda mais com essa coisa do ensino online, eu sei o tanto que é difícil, por isso as dicas e as atividades vão ser bem práticas. E ao final, eu vou convidar vocês para conhecer o livro que eu estou lançando, que é o livro O Vento Insatisfeito, que foi um livro que eu escrevi, inclusive, quando eu era criança. Eu fui uma criança com autoestima baixa. Por uma série de razões pessoais, de relacionamentos, eu fui uma criança com autoestima baixa. Não gostava do meu cabelo, porque eu era muito zoada por conta do meu cabelo. E hoje em dia, curiosamente, é uma das coisas que eu mais gosto em mim. E eu percebo, inclusive, na época, eu gostava muito de escrever. E eu percebo o efeito que, inclusive, a escola teve como fator de proteção, porque foi no desenvolvimento da escrita, foi no desenvolvimento das atividades, inclusive de oficina de redação, que eu consegui elaborar um pouco dessa minha autoestima baixa. E foi onde esse livro nasceu. Então, pode-se dizer até que, em partes, o Colégio Equipe tem uma certa influência nisso, porque eu escrevi o livro do Vento Insatisfeito quando eu era criança. Né? Nessas oficinas de redação, nessas atividades que eu fui oferecida, né? Que foram ofertadas a mim. E alguns anos atrás, quando a gente vai pegar essas caixas de retratos antigas, de memórias, eu sou muito nostálgica, assim, eu gosto de retomar um pouquinho essas épocas antigas, eu me deparei com a história do vento. A história de um vento invisível, um vento insatisfeito que achava que tinha defeito por ser invisível e ele queria ser visto por todo mundo. E eu falei, gente, isso dá um livro. Mas na correria do dia a dia eu deixei aquilo guardado na gaveta e falei, bom, um dia, quem sabe, eu retomo essa ideia. Ano passado, na pandemia, naquela angústia que a gente estava vivendo de tanta coisa ao mesmo tempo, trabalho sobrecarregando por conta do trabalho remoto, eu quis me debruçar sobre isso e eu comecei a dedicar um tempinho para lançar esse livro. É uma história sobre autoestima, mas também é um livro onde eu resgato tudo que eu já estudei sobre autoestima para traduzir em dicas para os pais e para os professores. E aí, já dando um spoiler para vocês, que as imagens que eu estou usando na palestra de hoje são partes da ilustração do livro. Né? Então, essa flor de narciso aqui mesmo, né, que representa um pouquinho o amor próprio, está no livro, assim como outras imagens que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos começar, já fiz uma introdução aqui, vamos começar a responder as perguntas que a gente veio responder aqui hoje. A primeira delas, o que é autoestima, né? A gente sabe muito bem, a gente ouve falar que autoestima é o tanto que eu gosto de mim, o tanto que eu me amo, né? Mas quando a gente vai tentar entender isso um pouquinho mais dentro da psicologia, a autoestima, na verdade, é uma série de processos diferentes. O autoconhecimento faz parte da autoestima, a memória faz parte da autoestima, porque eu preciso ter memória sobre as minhas experiências para formar quem eu sou. Então, tem uma série de processos que afetam a autoestima. E aí eu vou focar em 3 deles aqui. A gente poderia falar que as nossas crenças sobre nós mesmos se dividem em 3. A primeira que a gente chama de autoconceito, que seria como se fosse a nossa identidade. Quem sou eu? Quando eu me apresentei aqui para vocês, eu falei um pouquinho da minha história, de quem eu sou, eu estou respondendo a isso. Como que eu me vejo? Qual é a minha identidade? Como que eu me apresento para as pessoas? Esse é o autoconceito, a descrição que eu tenho de quem eu sou. Na descrição que eu tenho de quem eu sou, não tem um juízo de valor. Eu simplesmente digo, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou psicóloga, tudo aquilo que fala da minha identidade. Independente se eu sou uma boa mãe ou não, se eu me sinto satisfeita de ser psicóloga ou não, é só a minha identidade. Por que eu estou falando disso aqui com vocês? Para vocês perceberem, na interação com as crianças, que
o se amar nasce de uma série de processos. A criança saber falar sobre ela, sobre as características dela, sobre as qualidades, sobre o que ela gosta, sobre o que ela faz. Quando a criança chega em casa, a gente pergunta como foi seu dia. A gente está favorecendo essa autonarrativa, que faz parte desse autoconceito. Segunda coisa que diz respeito às crenças positivas é a autoeficácia. O que é a autoeficácia? A crença que eu tenho na minha capacidade. Se eu perguntar para vocês aqui agora, olha, vamos todo mundo, nós pais, fazer uma prova de matemática, a gente provavelmente vai falar assim, opa, eu até sabia na minha época lá de escola, mas hoje em dia eu já não dou conta mais não. A gente está avaliando a nossa própria capacidade. Isso é o que a gente chama de autoeficácia. E a gente percebe muito nas crianças, né, na transição ali da educação infantil para o ensino fundamental, quando elas começam a ser apresentadas às provas, muitas vezes elas falam, mas eu não sei fazer isso não, né? Quantas e quantas vezes nesse ensino remoto a gente não senta ali com o nosso filho para fazer uma atividade e ele já antes de tentar fazer, já fala, mamãe, mas eu não dou conta. Ele está já desde novo avaliando a capacidade dele. E aí como que nós podemos favorecer que ele consiga perceber as capacidades que ele tem? E por fim, a tão falada autoestima, que é o que dá o nome para essa palestra de hoje, que é o termo que a gente mais conhece, que vai ser a soma disso tudo, mas que diz respeito ao tanto que eu gosto de ser como eu sou. O tanto que eu gosto das minhas características, das minhas qualidades, da minha identidade, das minhas capacidades. Eu posso, por exemplo, como eu disse, achar que eu não vou fazer bem uma prova de matemática, mas isso não afetar em nada a minha autoestima, porque aquilo ali para mim não é importante no meu dia a dia. Mas coisas que são importantes no meu dia a dia vão afetar a minha autoestima, que é o tanto que eu me sinto bem comigo mesmo. E aí a gente está falando de emoção, de autoavaliação. Todos esses três estão relacionados, todos esses três vão fazer parte das estratégias que eu vou falar aqui hoje. Como a nossa criança se vê, como que a criança se sente capaz, o quanto que ela se sente capaz e o tanto que ela se sente bem consigo mesma. Respondi a primeira pergunta que eu disse a vocês que eu iria responder aqui hoje, né? O que é autoestima? E vou passar então para responder a segunda pergunta. Será que a autoestima é importante? Qual a importância? Por que ter crenças positivas sobre mim mesmo vai fazer diferença na minha vida? E a gente ouve muito falar isso, né? Quanto mais você acredita em você mesmo, mais sucesso você tem, né? A gente tem livros falando sobre isso. Se você for numa entrevista de emprego e chegar confiante, você tem mais chances de sucesso. E como que isso acontece? Basta eu acordar todo dia de manhã, me olhar no espelho e falar 3 vezes para mim mesmo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, que tudo vai dar certo na minha vida? Porque a crença faz o resultado e basta eu acreditar em mim mesmo? Não. Infelizmente não é simples assim. Se fosse simples assim, a vida era muito boa, né? Da gente simplesmente repetir que a gente é capaz. Mas as pesquisas mostram que a autoestima tem um efeito no nosso sucesso, no nosso desempenho, no nosso resultado. E aí eu queria explicar um pouquinho como é que isso funciona. Como que essas crenças positivas afetam a nossa vida. Primeiro, elas estão relacionadas a um desenvolvimento saudável. Como eu disse no início, né? Quando eu acredito mais em mim mesmo, eu vou ter minhas emoções mais equilibradas, eu vou me sentir menos inseguro, menos ansiosa, eu vou conseguir ter relações mais saudáveis, eu vou conseguir saber qual é o meu valor na hora de me posicionar com outras pessoas, e tudo isso está relacionado a uma vivência de maior qualidade de vida e maior bem-estar. E aí, uma outra coisa importante da gente entender é que essas crenças positivas que eu tenho sobre mim mesmo vão influenciar na adoção de comportamentos de sucesso e persistência. Então, eu acredito em mim mesma. Ao acreditar em mim mesma, não quer dizer que eu vou conseguir automaticamente algo, mas ao acreditar em mim mesma, eu vou ter comportamentos de maior persistência, de maior motivação, de tentar um pouco mais, e esses comportamentos, sim, é que vão gerar um resultado mais satisfatório. Então, não é uma mágica, acredito em mim, eu tenho sucesso, mas sim, acredito em mim, isso vai guiar os meus comportamentos. As nossas crenças definem as nossas ações, e as nossas ações definem os nossos resultados. Sobre o desenvolvimento saudável, eu queria deixar para vocês aqui uma citação.
Não há julgamento de valor mais importante para a pessoa, nem há fator mais decisivo para o seu desenvolvimento psicológico e sua motivação, do que a avaliação que ela faz de si própria. A natureza da autoavaliação tem um efeito profundo nos processos de pensamento da pessoa, nas emoções, nos desejos, nos valores e nos objetivos. É o fator mais significativo do seu comportamento. Isso aqui é um pouco do resumo do que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Do que eu estou tentando esclarecer para vocês aqui. Quando eu acredito em mim, as crenças que eu tenho sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso, vão afetar minhas emoções, meus desejos, meus pensamentos e, consequentemente, minha qualidade de vida. E aí eu queria trazer um exemplo, né? Imaginem duas crianças, que as duas têm o mesmo nível de habilidade, as duas sabem o mesmo tanto, estudaram o mesmo tanto, né? Um mundo hipotético em que duas crianças sabem a mesma quantidade e as duas vão fazer uma prova. Só que a primeira criança tem uma autoestima baixa. Ela acha que ela não é capaz, ela tem um autoconceito baixo, ela não sente identidade na escola, ela tem uma autoeficácia baixa, ela não acha que ela é capaz, e ela tem uma autoestima baixa, ela não gosta do desempenho que ela tem na escola. Já a outra criança tem uma autoestima bem construída, ela tem um autoconceito escolar bom, ela acredita que a escola tem a ver com ela gosta de estar ali na escola, ela gosta dos desafios escolares, ela se sente capaz de fazer as provas e ela se sente bem com ela mesma. Qual das duas crianças vocês acreditam que vai se sair melhor na prova? É claro que por conta da palestra que a gente está fazendo aqui hoje, eu já meio que induzo a resposta de vocês, né? Vocês vão pensar, bom, se ela está falando de autoestima e está dando esse exemplo, é óbvio que a criança que tem maior autoestima vai se sair melhor. Não é garantia, né? Cada caso é um caso, a forma como as nossas crenças vão afetar o nosso resultado varia. Mas as pesquisas apontam que sim, as pessoas com maiores crenças positivas sobre si mesmas tendem a ter melhores resultados, inclusive escolares. O que nos interessa aqui não é isso, é como isso funciona. Por que isso acontece? A criança com uma baixa autoestima, no momento da prova ela vai ficar nervosa, ela vai entrar num estado mental de tensão, de ansiedade. E isso vai diminuir as capacidades dela de análise, de raciocínio, de conseguir ver melhor aquelas questões, de fazer associações. Aquele momento que a gente se paralisa por conta do medo, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma história de alguém que, poxa, era super inteligente, mas na hora da prova do vestibular ficou tão nervoso que não foi bem. Poxa, estudou anos, estudou o ano inteiro e não deu conta, porque os fatores emocionais vão afetar também o desempenho. Então, quando eu estou num estado mental de insegurança, de não acreditar em mim mesmo, eu tendo a ter comportamentos de evitação e fuga. Sabe quando alguém te fala, vamos fazer tal coisa, você não se acha capaz, você fala assim, não vou fazer isso não, vou nem tentar. Então é provável que essa criança que tem uma baixa autoestima, quando ela chegue nas questões que ela tenha dúvida, o que ela faz? Ela fala assim, vou pular essa aqui que eu não sei não. Eu vou entregar a prova logo, porque eu não sei fazer isso. Ela vai adotar comportamentos de evitação e fuga. Mesmo que ela saiba fazer por conta da insegurança, ela desiste primeiro. Já a segunda criança, aqui isso aqui não dá para ver direito, mas é um relógio, tá? A segunda criança, ela vai dedicar mais tempo. Por acreditar em si mesma, ela vai fazer a prova com maior cuidado e atenção. Quando ela chegar numa questão que ela tiver dúvida, ela vai falar assim, não, mas eu sei isso daqui. Eu tenho certeza que eu sei, eu vou tentar de novo. Ela tenta por mais tempo, segundo as pesquisas, e ela está num estado mental mais favorável à resolução de problemas. Ela está num estado mental que favorece criatividade, que favorece a associação das informações, que favorece que ela resgate a memória do que ela estudou. Então, ela vai provavelmente conseguir ter maior sucesso na prova. Não porque ela acredita em si mesma, mas por acreditar em si mesma, ela adota os comportamentos de persistência, de envolvimento com a tarefa, e isso gera melhores resultados. E aí eu vou trazer uma outra citação para vocês aqui do Henry Ford. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você estará certo.
essa frase resume um pouco do poder que as nossas crenças têm. Ao acreditar na gente mesmo, a gente vai estar certo, porque a gente vai conseguir. E se a gente, porventura, duvida, é provável que a gente também esteja certo, porque ao duvidar da gente mesmo, a gente vai tentar menos. Então, as crenças positivas vão influenciar a adoção de comportamentos de sucesso e de persistência. Respondi a segunda pergunta, né? O que é autoestima? Já falamos. Por que ela é importante? E agora eu vou para a terceira pergunta. De onde surgem as crenças positivas em si mesmo? Afinal de contas, quando que a autoestima nasce? Eu disse para vocês no início que eu tive uma autoestima baixa. E é natural que crianças tenham autoestima baixa, porque nós ainda, quando criança, a nossa autoestima ainda está em construção. Então, é um processo psicológico natural, que crianças tenham mais insegurança, que crianças tenham mais medo, né? A gente vivencia, conhece as crianças aí no dia a dia, a gente sabe que elas têm medo de coisas que para nós são extremamente bobas. Então, a autoestima, ela surge na infância e vai se construindo como um processo natural, né? Quando a gente é mais velho, a gente já tem mais experiência na vida, a gente já tem mais informações, inclusive, sobre quem a gente é, para ter uma crença mais consolidada. Existem 4 fontes de crenças positivas em si mesmo. A primeira delas são as nossas próprias experiências. À medida que eu vou fazendo coisas, eu vou descobrindo no que eu sou bom, eu vou descobrindo o que eu gosto, eu vou descobrindo o que eu não gosto, né? E é onde a autoestima da criança e do adulto vai ter bases diferentes. Quando eu sou adulto, eu já tenho uma bagagem maior de experiência e às vezes uma pequena coisa que me frustra ou me deixa triste não vai ter tanto efeito na minha autoestima, porque eu já tenho uma bagagem tão grande de às vezes saber da minha competência, de saber da minha capacidade, que às vezes um erro não vai ser tão impactante. Diferente da infância, em que aquela é a experiência que a gente tem, uma experiência de fracasso, uma experiência de frustração, saiu, demorou, mas saiu. Uma experiência de frustração vai ter um impacto maior, porque eu não tenho como equilibrar aquilo com outras experiências que eu tenho. E é por isso que muitas vezes as crianças são muito intensas, né, nas frustrações, elas estão entendendo quem elas são, estão entendendo o que é esse sentimento de frustração, de tristeza, de raiva, né? Mas essas próprias experiências vão dando informações para elas sobre quem elas são. A criança nasce, por exemplo, sem saber o próprio nome. Quando ela estiver ali com um ano e pouco, um ano e pouco, ela já sabe. Você fala o nome dela, ela já olha no mesmo segundo. Da onde que ela aprendeu isso? A partir das vivências. Ela foi ouvindo o nome dela e foi entendendo que aquilo era ela. Isso é uma construção de identidade, né? A segunda fonte de crenças positivas, volta para cá. A apresentação está com vida própria, pronto. A segunda fonte de crenças positivas em mim mesmo são os exemplos e os modelos. Eu aprendo com as minhas experiências, mas eu também aprendo com a experiência dos outros, né? Eu aprendo quando eu vejo uma outra pessoa que tem uma autoestima boa. Eu aprendo quando eu vejo uma pessoa parecida comigo sendo valorizada pelos outros, né? Isso vai me ensinar que aquela minha qualidade é boa, que aquela minha característica é boa. Então, eu aprendo pelas minhas experiências, mas eu também aprendo observando. Então, quando eu vejo pessoas com características iguais à minha, tendo lugar de destaque, sendo respeitadas, sendo bem-sucedidas, sendo elogiadas, eu começo a pensar assim, opa, mas eu sou igual àquela pessoa ali, né? E nesse ponto, nós pais, nós professores, somos modelos. A gente ouve isso sempre, a gente se pesa muito com isso, porque a gente sabe que muitas vezes no dia a dia ali a gente queria fazer um negócio diferente e não fez, né? Mas nós somos exemplos. E aí fica um convite aqui, um parênteses, a gente está falando da autoestima das crianças, mas fica um parêntese para todos nós, como é que está a sua autoestima? Por quê? Se o seu filho, a sua filha, vê você se criticando o tempo todo, vê você sendo muito rígido com você mesmo, com os seus próprios erros, você está passando para ele uma mensagem de que erros são coisas absurdas, de que erros são realmente coisas que diminuem o valor de alguém. Agora, se você é uma pessoa que sabe das suas qualidades,
você é uma pessoa que tem o auto-perdão, a auto-generosidade, você sabe falar dos seus defeitos, reconhecer eles, mas ainda assim se valorizando, você está dando para eles um exemplo de autoestima, de amor próprio. Inclusive porque autoestima e amor próprio não são sinônimos de perfeição, né? Eu não preciso ser perfeito para ter uma boa autoestima. Inclusive, se eu achar que a autoestima depende de uma perfeição, essa vai ser uma autoestima fraca. Porque ao primeiro momento em que o meu erro for mostrado para mim, essa autoestima vai ruir. A autoestima, na verdade, é sobre saber que o meu valor independe dos meus erros. É saber que mesmo tendo qualidades e defeitos, eu mereço respeito, eu mereço amor, né? E aí, a gente pensar um pouquinho na nossa autoestima é bacana porque a gente está dando esse exemplo para os nossos filhos, para os nossos alunos. Terceira fonte de onde a autoestima surge é o que as outras pessoas falam de mim, né? Talvez na infância uma das mais importantes fontes de autoestima. O que os nossos filhos escutam da gente, o que os nossos filhos escutam dos professores e principalmente o que os nossos filhos escutam dos colegas. A opinião dos colegas tem um efeito muito forte na construção da autoestima e a razão pela qual hoje em dia cada vez mais a gente fala da necessidade de combater o bullying, de construir uma cultura de harmonia, de amizade, de habilidades sociais, para que as crianças possam receber dos colegas feedbacks positivos. O que as outras pessoas falam de mim, o que nós falamos para os nossos filhos, constroem quem eles são. E, por fim, as nossas próprias emoções. Quando eu vou num lugar e eu me sinto bem e eu rio, a probabilidade é que eu vá gostar de estar naquele lugar de novo. Se eu vou num lugar e eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza o tempo todo, eu provavelmente vou construir crenças negativas sobre mim mesma em relação àqueles desafios. Vou trazer para um exemplo concreto, tá? A escola. Se toda vez que eu for para a escola eu me sinto ansioso, eu me sinto tenso, eu me sinto nervoso porque a pressão é muito grande, eu provavelmente vou começar a duvidar da minha própria capacidade. Eu vou falar assim, será que eu consigo fazer isso mesmo? Agora, se eu vou para a escola, eventualmente vai ter um desafio, vai ter uma ansiedade, mas tem momentos de descontração, tem momentos em que eu me sinto bem na sala de aula, tem momentos em que a aula é super divertida, eu já vou começar a entender que eu também sou capaz de estar naquele ambiente. Então, as nossas emoções também são uma fonte das nossas crenças sobre nós mesmos. E aí agora, tendo feito toda essa introdução, né, eu vou partir para a parte prática, para a resposta do ok, entendi, Bianca. Entendi o que é autoestima, entendi porque que ela é importante, você falou aí das fontes de autoestima, né? Mas o que eu posso fazer? E agora eu vou responder a essa pergunta apresentando algumas estratégias de como que a gente pode favorecer a autoestima das crianças com base em cada uma dessas 4 fontes de autoestima. Primeiro, então, entrando nas próprias experiências, como que nós podemos favorecer as crianças as crenças positivas delas? Primeiro, permita que a criança explore e experimente. Como eu disse para vocês, quanto mais experiências, mais eu vou tendo informações sobre quem eu sou, o que eu gosto, o que eu consigo, o que eu não consigo. Então, quanto mais a gente enriquecer o ambiente da criança, permitir que ela tente coisas novas, ao invés da gente dizer, não faça isso não, que você não vai conseguir, deixa ela tentar, deixa ela fazer. E esse é, inclusive, um dos principais papéis da escola, né? A escola tem muito esse papel de ofertar para a criança novas realidades, novos desafios, né? Novos contextos. Quando a escola oferece uma excursão, quando a escola oferece uma oportunidade de um trabalho no formato de teatro. E nós pais, e aí nesse momento de pandemia, nesse momento complicado que a gente está vivendo, querendo ou não, algumas das experiências das nossas crianças foram empobrecidas. Eu não sei como está a realidade aí em Viçosa, né? Eu não sei se vocês estão em aulas remotas, em aulas híbridas, em aulas presenciais, né? Mas as crianças acabaram nessa pandemia perdendo um pouquinho de algumas experiências que seriam ofertadas pela escola. E aí cabe a nós pais em casa. Não precisa da gente inventar assim, né, uma maratona para as crianças,
mas deixar elas tentarem as coisas que elas mesmas criam, para que a gente não fique o tempo todo boicotando aquela experiência. Porque ao tentar algo novo, ao inventar uma nova brincadeira, ao assistir um novo vídeo, um novo desenho, ao fazer um novo jogo, elas começam a aprender novas habilidades, novas capacidades e a ter novas informações sobre elas. A segunda dica em relação a isso, deixa a criança tentar fazer as coisas sozinha. É muito comum. Eu sei que a gente precisa controlar os nossos impulsos, porque a gente vê a criança fazendo um negócio e a gente normalmente já vai lá e fala assim, não, deixa que eu faço para você. Não, porque se você servir o suco, você vai entornar, então deixa que eu sirvo. Não, vem aqui que eu calço o sapato para você, que vai ser mais rápido. É natural, por conta até do processo de que nós sempre cuidamos das crianças, é natural que a gente já tenha esse impulso de sempre ir fazer por elas. Mas Maria Montessori, uma pedagoga muito importante, ela falava que qualquer ajuda desnecessária, na verdade, a gente está atrapalhando. Então, se a criança não precisa da nossa ajuda, deixa ela tentar, deixa ela descobrir o que ela consegue. E a gente percebe, nos momentos em que a criança consegue fazer sozinha, normalmente ela fala, eu fiz tal coisa sozinha, ninguém me ajudou. Ela está começando a vivenciar ali um orgulho dela mesma, de vencer um desafio que às vezes para a gente era simples, mas que para ela era de fato desafiador. Então vamos deixar a criança tentar fazer sozinha. Com isso a gente passa para ela uma mensagem, né? Quando a gente sempre faz por ela, a gente passa para ela a mensagem de você não consegue, deixa que eu faço. Mesmo que a gente não diga, às vezes não é a nossa intenção, mas essa é a mensagem que a gente passa. Já em compensação, quando a gente... Aqui eu estou vendo, né, que vocês estão em aulas remotas, né, e acho que é importante que a gente permaneça em aulas remotas nesse momento, mas é um desafio enorme para professores, para pais, enfim. Bom, quando a gente permite que a criança tente sozinha, a gente está passando uma mensagem muito importante para ela, que é, eu acredito em você. Então, às vezes a nossa atitude, por melhor que seja a nossa intenção, tem uma mensagem por trás. Se eu sempre faço por ela, a mensagem é, você não consegue. Se eu deixo ela tentar sozinha, a mensagem é, eu acredito em você. Pode ir lá, pode tentar. Terceira dica em relação às próprias experiências, como que a gente pode favorecer as próprias experiências das crianças, as crenças positivas aqui, é observar no que a criança é boa e favorecer e estimular isso. Muitas vezes, a gente tem uma lupa no que a criança tem dificuldade. Ai, meu filho está com muita dificuldade na alfabetização, ele não consegue de jeito nenhum fazer tal letrinha. Ai, a gente está com muita dificuldade, meu filho tem muita dificuldade, não entende isso daqui. Por quê? Por preocupação, né? A gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que os nossos filhos se desenvolvam bem. Então, quando a gente vê qualquer sinal de alerta no desenvolvimento, a gente fica preocupado. Mas a gente precisa pegar essa mesma lupa que a gente coloca nos defeitos e colocar ela nas potencialidades. O que meu filho faz super bem? Ok, olha, ele pode estar com dificuldade ali de alfabetização, mas ele tem uma coordenação motora incrível e ele está se dando super bem nas atividades ali de educação física, de correr, de pular, de saltar, inclusive ao ponto de às vezes deixar a gente até preocupado, porque escala as coisas. Vamos focar no que as nossas crianças fazem bem. Ah, ele não é bom de alfabetização, ele não está reconhecendo as letras, mas ele adora colorir. Ele gosta de fazer experimentos, ele pega as coisas e vai juntando, ele está perguntando sobre tudo. Cada criança tem um tempo de desenvolvimento. Não existe um ritmo de aprendizagem em que todas vão aprender ao mesmo tempo. E aí, dentro disso, é importante que a gente permita que a criança vivencie sucesso, para que ela tenha essas experiências de sucesso para construir a autoestima dela. Como que eu vou favorecer que a criança tenha uma experiência de sucesso? Eu vou facilitar provas para que todo mundo vá bem? Não. Eu vou diversificar as experiências. Se ela está tendo dificuldade em um lugar e ali ela não consegue entender o que é sucesso, porque ali ela está tendo que se esforçar mais, eu vou colocar ela em uma outra atividade, eu vou diversificar as atividades de sala de aula para que cada criança possa mostrar o seu potencial, para que cada criança possa fazer aquilo que ela é boa. Então, pegar os nossos filhos, entender, observar, colocar a lupa nas qualidades
e começar a ofertar atividades que usem aquelas qualidades. Usar, inclusive, essas atividades para que eles comecem a superar as dificuldades que eles têm. Então, usar o desenho, ele adora contar história, então usa a história como uma forma dele entender o que é ser bom em alguma coisa. E, por fim, apresentar as tarefas em níveis gradativos de dificuldade. Se eu virar para vocês e falar assim, amanhã eu vou correr 10 quilômetros, a minha chance de ser bem-sucedida é 0. Mas se eu quebro essa mega meta em micropassos, a gente chama isso na psicologia de micropassos, quando você estabelece uma meta grande que um dia você quer alcançar, mas você divide ela em metas menores e possíveis. E aí eu vou falar, ok, eu não vou correr 10 quilômetros amanhã, mas amanhã eu vou correr 100 metros. Essa meta é uma meta possível. E a partir dessa primeira meta, eu estabeleço uma meta tão pequena, mas que quando eu conquisto ela eu fico feliz, eu vivencio o sucesso, eu vivencio a sensação de ter atingido algo, isso vai me dar fôlego para fazer todos os outros micropassos e um dia chegar nessa meta maior de correr 10 quilômetros, por exemplo. Com as crianças é a mesma coisa. Elas estão com muita dificuldade numa tarefa da escola e a gente fica frustrado porque a gente quer que ele chegue no resultado final. Mas vamos dividir esse resultado final em micro-resultados, porque aí a criança, ao invés de ficar frustrada com aquela atividade, ela vai ficar feliz, porque ela conseguiu fazer aquela partezinha super bem, né? Mesmo que ela não consiga fazer a atividade inteira, mas o que ela dá conta? Ela conseguiu fazer aquela partezinha super bem. Aí ela vai vivenciar sucesso e vai ficar mais motivada para tentar no dia seguinte. Então, sempre que houver um desafio, uma tarefa que a gente percebe que a nossa criança não está conseguindo fazer, vamos quebrar ela em pequenas tarefas e ficar orgulhosos por aquele pequeno passo, porque aí ela consegue entender que ela está conseguindo. Vou passar aqui para as dicas em relação a exemplos e modelos. Eu disse que a criança não aprende só com as próprias experiências, ela aprende com a experiência de modelos. Modelos são quaisquer pessoas nas quais essa criança se inspira, tá? Então, o pai e a mãe são modelos, os professores são modelos, aquele amigo de sala de aula que é o que, né, que às vezes é o popular ou isso, aquilo, pode ser um modelo para essa criança. Desenhos e filmes são modelos. E a gente precisa aproveitar que ela se inspira em modelos e apresentar modelos positivos para as crianças. Então, apresentar para ela, diversificar os desenhos que a gente escolhe que essa criança vai assistir ou não, as pessoas sobre as quais a gente fala para ela, as histórias que a gente narra, isso tudo são modelos. Só que o modelo vai ter mais efeito para essa criança quanto mais ela se identifica com ele. Então, a gente precisa apresentar modelos diversificados, para que essa criança entenda que as características que ela tem são características boas. É onde a gente fala sobre representatividade e diversidade. Eu disse para vocês que eu tinha uma autoestima muito baixa na infância por conta do meu cabelo. Por quê? Em todo lugar que eu olhava, na televisão, nas novelas, nas revistas, a mulher tida como uma mulher bonita era sempre uma mulher de cabelo liso. Ao ver esses modelos, eu entendia que a minha característica de cabelo cacheado não era positiva. E por mais que eu ouvisse de pais e de professores, e eu ouvia muito, que meu cabelo era lindo, que isso e que aquilo soava para mim como não tinha um efeito. Por quê? Eu via modelos, pessoas com características iguais à minha, e eu via que aquelas pessoas não eram tidas como pessoas consideradas bonitas. Então, enquanto pais, a gente pode selecionar que modelos a gente vai apresentar para as nossas crianças. Quais são as características do meu filho? Que modelos eu posso apresentar para eles que podem inspirar ele a perceber que aquela característica que às vezes ele tem vergonha, que aquela característica que às vezes ele quer esconder, pode ser uma característica bonita, valorizada, uma característica de alguém que tem sucesso, uma característica de alguém que tem muitos amigos, uma característica de alguém que é bem-sucedido.
Então, vamos selecionar filmes, histórias e livros, e hoje em dia existe uma diversidade muito maior nisso. Mas na hora de apresentar, vamos apresentar modelos com as características nas quais o meu filho pode se inspirar. E vamos contar histórias de superação, persistência e amor próprio. Inclusive, a história do vento insatisfeito é uma história de superação e de amor próprio e de persistência, né? Vamos contar para os nossos filhos histórias que mostram que está tudo bem errar, que está tudo bem tentar e não conseguir. Como eu falei para vocês que a autoestima não é baseada em perfeição, meu filho precisa entender que ele pode errar, que ele pode falhar e que está tudo bem. Eu lembro de ter contado uma vez para crianças do primeiro ano do ensino fundamental a história do Thomas Edison, que é o criador da lâmpada. E eu peguei da internet a história e adaptei nos desenhos e contei para as crianças como que o Thomas Edison tentou por 100 vezes criar a lâmpada e não conseguiu. E ele mesmo fala, né? Ele falava que ele não errou 100 vezes, ele descobriu 100 formas de não criar a lâmpada. Porque a cada vez que ele tentava, ele aprendia. Então, a gente precisa apresentar para as crianças que está tudo bem errar, que quem persiste pode conquistar, e esse tipo de histórias inspiradoras. Quando a gente for trabalhar essas histórias com as crianças, e aqui é que é o pulo do gato, porque a gente apresenta histórias para as crianças, a gente fala de superação, tem vários livros que falam sobre isso, mas essa história só vai ter efeito se a criança conseguir se ver no personagem. Então a gente precisa mostrar que aquele personagem é parecido com ela. Olha, o Thomas Edison era curioso igual você. O Thomas Edison gostava de fazer experimentos igual você faz. É quando ela percebe que aquele personagem poderia ser ela, ou que ela poderia ser aquele personagem, que a história faz efeito. Então nós precisamos fazer essa mediação entre a história e ela perceber que aquele personagem tem características parecidas com a dela. Sobre o que as outras pessoas falam de mim. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui nesse ponto, sobre o que as crianças escutam dos outros em relação à autoestima delas, mas eu queria dar uma dica central, que é uma coisa que a gente chama de elogio verdadeiro. Bianca, eu elogio muito meu filho. Eu falo o tempo todo que ele é lindo, que ele é carinhoso, mas ele está sempre repetindo para mim que não, que ele é feio, que o cabelo dele é feio, que ele não gosta disso, daquilo. Então eu vou convidar vocês hoje a repensar a forma como a gente elogia. As crianças, primeiro, o elogio verdadeiro, ele precisa ser verdade. Então, primeiro ponto, as crianças percebem mentira melhor do que muito detetive por aí. Elas são termômetros para perceber mentira. Então, se o meu filho, por exemplo, tem dificuldade com a letra e a letra dele tá feia, tá uma letra meio garranchada, e ele chega para mim e fala: mamãe, minha letra é muito feia, a dos meus colegas é tão bonita, minha letra é muito horrorosa. Vai adiantar eu dizer para o meu filho: não, sua letra é linda? Não. Eu posso ter a melhor das intenções. Não vai adiantar, porque esse elogio não é verdadeiro. Bianca, então o que eu faço? Eu vou dizer para ele que a letra dele é feia? Não. Eu vou encontrar algo naquela situação que eu possa elogiar. Eu não vou mentir, mas eu vou falar: olha, você está percebendo que você precisa melhorar a sua letra, mas olha que bacana, você não deixou de tentar, você teve persistência. Então você pode elogiar outras características que aquela criança está apresentando na situação em que ela tem dificuldade. Olha que legal, você teve dificuldade e procurou a mamãe, você sabe procurar ajuda, e isso é uma coisa muito importante. Então, diversificar o nosso olhar, né? Quando meu filho está com dificuldade em algo, eu não preciso mentir para ele. Eu vou encontrar outras características e qualidades que ele está demonstrando, mesmo naquela dificuldade, para elogiar aquilo. Então, o primeiro elogio precisa ser verdadeiro. E segunda coisa, um elogio para ter efeito na autoestima, ele precisa ser descritivo. A gente tem mania de elogiar assim: ai, muito bonito. Ai, parabéns. Aí vem Josué com o desenho dele, né? Josué é meu filho com o desenho dele. Mamãe, olha o meu desenho. Aí eu tô aqui no celular, toda distraída, eu olho pro desenho dele e falo: ah, muito bonito. E vou fazer o que eu preciso fazer. O que as crianças normalmente fazem quando a gente faz isso? Elas mostram de novo. Ela entra com o desenho no meu rosto. Não, mamãe, mas você não viu. Por quê? Porque o elogio verdadeiro não é um muito bem, não é um parabéns. Olha que lindo o seu desenho, eu adorei a forma como você coloriu as flores, elas ficaram todas coloridas.
Se alguém um dia chegar para elogiar a sua roupa, por exemplo, ah, que blusa bonita, você vai pensar, tá, pode ser por educação, pode ser que tenha gostado. Agora, se alguém chega e fala, nossa, sua blusa, você tá especialmente lindo hoje, porque essa blusa acentuou a cor do seu cabelo e te deu um ar de mais leveza. Isso é um elogio que você guarda. Porque em outro momento da sua vida, quando você for usar essa blusa, você vai lembrar desse elogio. Ou em outro momento da sua vida, quando você for usar essa cor, você vai lembrar desse elogio. Então, o elogio descritivo, a gente não só diz o que a gente gostou, mas por que a gente gostou. Então, é dizer com mais palavras, com mais detalhes. E esse tipo de descrição, lembra que eu falei lá no início que uma parte das crenças positivas é a autodescrição? Então, quando eu digo para o meu filho, você fica lindo de azul, eu não estou só dizendo que ele está bonito, eu estou dando uma informação que ele vai absorver para a construção da autodescrição dele. Então, o elogio ele precisa ser descritivo. E com as nossas crianças, isso serve para qualquer idade. Elogiar de forma descritiva, e eu convido vocês, provoco vocês para no futuro passar a elogiar sempre de forma descritiva. Tem um efeito muito grande nas pessoas que escutam esse elogio. Mas com os nossos filhos, com as crianças, a gente ainda tem uma ferramenta a mais, que é usar a fantasia. Então, nossa, você tá linda como uma princesa, com esse cabelo brilhante, com esse vestido esvoaçante. Nossa, mas você tá parecendo um super-herói. E usar da fantasia, das coisas que eles gostam, dos personagens que eles admiram, para trazer essa identificação e eles perceberem qualidades neles mesmos. Então, usar sempre da fantasia, das metáforas, das comparações. Você é bonito como o sol, você é lindo como a lua, você me traz alegria como uma estrela. Trazer da fantasia, porque aí eles vão absorvendo aquilo para a construção de quem eles são. E a gente precisa criar espaços seguros para que as crianças possam ouvir elogios dos colegas. A principal ferramenta que a gente tem contra o bullying não é dizer, ai, bullying é errado. Olha que feio você está fazendo com seu colega. Não pode. Isso não tem efeito. Quando eu quero corrigir uma criança, eu não vou dizer o que ela não pode fazer. Eu preciso ensinar o que ela pode fazer. A principal ferramenta que a gente tem contra o bullying é ensinar as crianças a elogiar. É criar uma cultura em que elas vão falar coisas boas uns para os outros, no jogo, na brincadeira, na rotina. E aí eu crio uma cultura em que falar bem do outro é naturalizado. Muitas vezes elas não vão elogiar o colega porque elas ficam inseguras, que se ela elogiar o colega, ela está diminuindo o valor dela, ou porque ela tem vergonha do colega achar aquilo ridículo. Então vamos promover brincadeiras, jogos em que naturalmente essa troca positiva aconteça. A gente trabalha tantas coisas na educação infantil na forma de jogos. Na hora da alfabetização a gente vai falar de palavras. Por que não trazer os elogios como coisas a serem trabalhadas? Por quê? Para conseguir essa dica 3, a gente precisa criar um repertório de palavras positivas. Quanto mais coisas boas eu falo para a criança, mais palavras ela vai ter sobre o que elogiar. Eu lembro uma vez de ter feito um jogo com crianças de mais ou menos 5 anos de idade, e a gente levou uma bola, e eles estavam em círculo, e eles tinham que jogar a bola para o coleguinha dizendo uma coisa boa do colega. Antes de trabalhar essa atividade com eles, a gente primeiro trabalhou o que é elogio, o que são palavras boas que eles podem dizer para os colegas, para depois chegar no jogo e eles já terem mais ou menos saberem o que falar. Se eu simplesmente falar, elogie o seu colega, não vai dar certo. Mas se eu vou ensinando para eles e uso das palavras positivas, insiro essas palavras positivas. Poxa, a gente usa na alfabetização bala, bola, por que eu não posso usar? Belo, explicar o significado de belo, dar o exemplo de algo que é belo, dar o exemplo de cada criança. Eu sei que tem uma razão para a gente usar substantivos na hora da alfabetização, mas a gente pode também inovar e trazer os adjetivos, trazer os elogios para as crianças terem esse repertório de palavras positivas. E por fim, as dicas em relação às emoções das crianças, como que a forma como a gente lida com sentimentos pode afetar as crenças positivas sobre elas mesmas. Primeiro, vamos acolher os sentimentos, todos os sentimentos, bons e ruins.
O meu filho precisa saber que ele é amado, respeitado e valorizado quando ele está feliz, obediente, alegre, mas também quando ele está triste, quando ele está irritado, quando ele está nervoso. A gente às vezes fala assim, não estou gostando de você hoje não, você está muito difícil. Eu estou passando, eu sei que a gente fala no automático, mas a mensagem que eu estou passando é que se ele estiver triste ou bravo, o valor dele diminui. As crianças estão aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. E cabe a gente dizer, nossa, eu estou percebendo que você está muito bravo, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Eu não estou falando aqui da gente passar a mão na cabeça da criança que está fazendo birra e falar, olha que lindo, você está bravo. Não, mas eu estou dizendo da gente entender que criança também fica brava, criança também fica triste e que ela precisa entender que você está ali. Eu sempre falo que se a minha meta for que meu filho Josué nunca fique triste na vida, eu já falei como mãe. Porque é uma meta impossível, ele vai ficar triste, ele vai ficar bravo, ele vai ficar nervoso. Muitas vezes até comigo, por minha causa. Mas a minha meta não é que ele nunca fique triste. A minha meta é que quando ele estiver triste, bravo ou nervoso, ele saiba que ele pode me procurar. E eu me lembro de um momento muito simbólico em que Josué estava bravo comigo e ele me pediu um abraço. E ali eu falei, eu estou fazendo alguma coisa de certo. Estou fazendo alguma coisa de certo que ele entende que mesmo que a gente esteja brigado, eu sou uma fonte de carinho, de afeto e de amor. Então, acolher os sentimentos é respeitar o que a criança te diz. Se ela diz que ela está com medo, não é dizer, que besteira, medo pra quê? É dizer, nossa, parece que você está com medo. Vamos fazer alguma coisa para espantar esse monstro? Acolher o sentimento. Uma vez eles fizeram um dicionário infantil e perguntaram para a criança o significado de algumas palavras. E aí perguntaram para as crianças o significado da palavra frio. E a criança falou assim, frio é uma coisa que minha mãe sente quando põe o casaco em mim. Porque muitas vezes é isso que acontece. A criança fala que não está com frio, a gente fala, está com frio sim, vai colocar o casaco. A gente se sente no direito de dizer como eles devem se sentir. E isso deixa eles confusos, que ele fala, opa, eu estava com frio, minha mãe falou que eu não estou, minha mãe deve saber melhor do que eu. A gente precisa respeitar os sentimentos deles e apresentar estratégia para eles lidarem com esses sentimentos. E favorecer a vivência de emoções positivas. Vocês conhecem o filho de vocês, sabem o que faz eles rirem, sabem o que faz eles, às vezes, desarmarem aquela cara, aquele bico de quem está bravo. Então, a gente promover, especialmente agora na pandemia, está sendo difícil para eles estão nervosos, ansiosos, eles também estão com medo, porque ouvem uma coisa aqui e ali. Então, a gente inserir sempre uma brincadeira ao longo do dia, inserir uma coisa que vai quebrar aquela rotina, um momento de descontração, para que eles possam vivenciar emoções positivas. Quando eu vivencio emoções positivas, eu consigo, às vezes, achar solução para problemas que eu não estava encontrando. E a gente pode usar das coisas que a criança gosta para deixar ela mais tranquila nas coisas que ela não gosta ou tem medo. Então, quando a criança estiver com dificuldade, estiver com raiva, estiver triste, vamos lembrar ela de um momento feliz, vamos lembrar ela de uma coisa que ela gosta. Josué, quando tá bravo, eu tenho uma estratégia com ele que eu falo assim, vamos soprar a velhinha? E ele adora soprar a velhinha de aniversário, como a grande maioria das crianças. Então, a estratégia dele se acalmar, que normalmente é uma estratégia de respiração, eu uso a velhinha. Eu falo, vamos soprar a velhinha? E aí ele vai, sopra a velhinha para se acalmar, e aquilo vira uma brincadeira, que eu falo, não apagou, não. Tem que apagar mais. Agora tem 3 velhinhas. E nisso ele já descontrai daquilo. É um exemplo de uma coisa lúdica que pode ajudar a lidar com os sentimentos negativos. Apresentei para vocês aqui as estratégias, as dicas que eu tinha, né? E aí eu queria dar um exemplo de uma atividade que eu desenvolvi e vem, inclusive, junto do livro do Vento Insatisfeito. Essa foi uma atividade que eu desenvolvi há alguns anos atrás, quando eu estava atuando ainda em Juiz de Fora, em uma escola de educação infantil. Aprimorei ela junto do livro e vou exemplificar algumas das dicas que eu dei nessa atividade. Percebam que ela é uma folha muito simples que você pode entrar na internet, escolher desenhos e fazer. É uma folha com 9 desenhos diferentes, no caso aqui são personagens que aparecem no livro do Vento, mas é uma folha com 9 desenhos, certo? E 9 elogios. Alegre como a menina,
Peraí que tá tampando aqui para mim. Alegre como a menina, amigável como a lua, elegante como a flor, brilhante como a luz, valente como o cachorro, inteligente como o vento, forte como o sol, paciente como a nuvem e veloz como a pipa. São 9 elogios. Primeira coisa que a gente trabalha com essa simples folha que vocês podem imprimir na casa de vocês. Repertório de palavras positivas. Dizer para a criança o que é elegante. Você sabe o que é uma pessoa elegante? E aí ela já vai falar o que ela acha que é o significado daquela palavra. E aí você vai dando um exemplo de alguém que é elegante, ou exemplo de um momento que aquela criança foi elegante. O que é ser brilhante? Aí ela vai dizer o que ela acha que é ser brilhante. Só com 9 palavras diferentes e 9 desenhos, a gente já começa a trabalhar repertório de palavras positivas, para que elas saibam o que são esses elogios, o que eles significam e, inclusive, momentos em que elas expressaram cada um desses elogios. Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue trabalhar com essa folha. Segunda coisa, a gente, diante dessa folha, vai pedir para a criança dizer uma dessas qualidades que ela acha que ela tem. Então, ela vai falar assim, eu acho que eu sou valente como cachorro, porque eu não tenho medo de nada. E você vai pedir para ela colorir esse desenho do valente como um cachorro e dizer para você de um momento que ela foi valente. Então, aqui a gente está exercitando autodescrição, ela vai dizer algo que ela acha que ela é. A gente está resgatando uma memória em que ela vai te contar uma experiência em que ela expressou aquela qualidade. A narrativa da expressão das minhas qualidades consolida as minhas qualidades, consolida a minha percepção das minhas qualidades. E ela vai te contar quando ela expressou aquilo. E ao colorir, ela também está internalizando. A gente tem várias pesquisas mostrando que a narrativa ajuda na internalização. E ao colorir, ela também está armazenando tudo aquilo que foi conversado. Depois, você, enquanto pai ou o professor, vai dizer uma característica que você acha que essa criança tem. Então, olha, eu acho que você é veloz como a pipa. E você vai dizer para essa criança, lembrem do elogio descritivo. Você não vai dizer só o que ela é, mas por que você acha isso? Que momento que você viu que ela foi veloz? Que momento que você viu ela fazendo algo super rápido? E você vai contar e narrar. E aqui eu estou trabalhando a autoestima pelo que eu ouço dos outros. A criança está ouvindo de alguém que ela é boa em algo. E mais uma vez relembrando ela de alguma experiência. E aí ela vai colorir mais uma vez para internalizar. E por fim, você pode pedir para um irmão, um amigo, ou dentro da sala de aula pedir para os colegas indicarem uma característica boa daquela criança. Quando eu apliquei isso em escola, eles estavam em fila. Então eu pedi para a criança da frente falar para a de trás e a criança de trás falar para a da frente. E foi o momento mais lindo de toda a intervenção em autoconceito que eu estava fazendo com as crianças. Foram 10 encontros e esse foi o momento mais lindo. Elas abriram um sorriso de orelha a orelha, porque elas nunca tinham tido naquela escola a oportunidade de ouvir um elogio do colega. A gente às vezes fica tão focado na escola em promover tanta coisa que a gente esquece às vezes de promover algo simples, um momento intencional, planejado, preparado, uma atividade em que ela vai ouvir algo bom do colega. E as crianças ficaram, fulano falou que eu sou bonito como uma flor. E aí você vai pedir para ela colorir essa característica também. A gente está ali favorecendo mais uma vez a autoestima pelo que ela escuta dos outros e treinando nas crianças o exercício de falar bem do colega. E aí depois você vai recortar, fazer um quadrinho na parede com o nome da criança, colar essas características embaixo e colar isso na parede. Pode fazer um quadro, pode fazer de cartolina, pode emoldurar, da maneira como vocês quiserem, mas aquilo ali fica um lembrete visual para que ela no futuro lembre características boas que ela tem. E essa atividade aqui, ela usa da fantasia e da metáfora. Então não é só você é alegre como a menina da história. Você é elegante como a flor. Toda vez que ela vê uma flor, ela vai lembrar da própria qualidade. Então aqui a gente também está usando da fantasia. Então, de certa forma, essa atividade ela resume como que cada uma dessas estratégias pode se aplicar em uma atividade. Em sala de aula, a gente pode fazer um quadro com o nome de todas as crianças, colocar ali embaixo essas qualidades,
Isso vai favorecer com que elas não só percebam as próprias qualidades, mas reconheçam um pouco as diferenças. Então, a gente pode trabalhar, olha só, como todo mundo é diferente, mas todo mundo tem qualidades. Porque quando a gente trabalha diferenças, não é só sobre dizer que as pessoas são diferentes, é sobre dizer o quanto que a diferença é bonita, o quanto que mesmo sendo diferentes, todo mundo tem coisas boas. Esse é o exemplo da atividade. Se alguém tiver alguma dúvida depois sobre a atividade, eu estou à disposição. E aí eu queria mostrar para vocês aqui brevemente as imagens do livro do Vento Insatisfeito. Esse é um livro que eu estou lançando de forma independente, por conta própria, porque eu queria muito fazer ele acontecer. Então não tem editora, não tem patrocínio, é na cara e na coragem, e é na base das pessoas que estão acreditando nesse projeto. Ele é um livro que conta a história do vento. Ao final do livro, para além da história do vento, tem todas essas dicas e estratégias que eu apresentei para vocês aqui hoje estão ao final do livro. Então, quem estava aí doido tentando anotar, não precisa, só comprar o livro. Ao final do livro tem todas essas dicas e estratégias. E é um material que eu digo com muita tranquilidade que ele é um material único. Porque, como falei para vocês no início, sou psicóloga, estudo autoestima há 11 anos, foi parte da minha tese de doutorado, e é um livro que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, Vocês não vão encontrar ele para vender em biblioteca, não vão encontrar ele para vender nas papelarias aí da vida, porque é um livro que ele está à venda neste site aqui. Como que funciona? É um site de financiamento coletivo, Eu não tinha uma forma de fazer esse livro acontecer. Eu fiz por meio de financiamento coletivo na forma de pré-venda. Você entra lá no site, lá tem todas as informações sobre o que é o livro, o que tem dentro do livro, um pouquinho mais sobre essas ilustrações, e você escolhe um valor do site para contribuir. A partir de R$ 35,00 você pode ter acesso ao livro em PDF, e a partir de R$ 45,00 ao livro impresso, para você poder receber na sua casa, frete gratuito para todo o Brasil. Então, R$ 45,00 sem nenhum adicional de frete, vocês recebem ele aí na casa de vocês. E tem também, para além do livro, outros brindes. Tem chaveiro, tem quebra-cabeça da história do vento, tem marca-página, cartela de adesivos. Você pode escolher qual kit mais te agrada, entrar nesse site. Eles dividem de até 6 vezes, inclusive, é importante dizer isso, dividem de até 6 vezes, você pode pagar no boleto. Você compra agora. A partir da compra de vocês, a gente manda imprimir o livro e em julho, até julho, vocês já vão estar recebendo o livro aí, para quem gostar, para quem se interessar. E preciso dizer que é uma oportunidade única, porque daqui a um mês vai se encerrar as vendas, Em maio a gente vai encerrar as vendas do livro, então quem comprou, comprou, quem não comprou depois vai depender de uma nova disponibilização, de novos exemplares. E a Carolina me pediu para dizer e para lembrar para vocês também, que esse livro ele casa com o que o Colégio Equipe já vem trabalhando na Escola da Inteligência, Esse desenvolvimento socioemocional, ele é mais um recurso para vocês trabalharem em casa, para os professores trabalharem na sala de aula, o desenvolvimento emocional das crianças. Então, a partir da história do livro, tem perguntas lá no final que você pode fazer para o seu filho, para ajudar ele a perceber que, assim como o vento, ele também é perfeito do jeito que ele é. E aí agora eu encerro oficialmente a minha fala, agradecendo a todos vocês, Aqui tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Tem também o meu Instagram pessoal, Mas eventualmente eu posto alguma coisa sobre palestras, sobre cursos que eu vou ofertar. Mas é um Instagram pessoal, também posto coisa com o Josué, posto coisas de outras coisas que eu faço. E deixo aqui mais uma vez o site para quem quiser entrar lá. Vou pedir depois para o pessoal divulgar para vocês, www.catarse.me/Vento Insatisfeito. As pré-vendas estão disponíveis até maio. E estou à disposição caso tenha perguntas, comentários ou qualquer coisa do tipo. E agradecer mais uma vez ao Colégio Equipe pela oportunidade de retornar, de resgatar um pouquinho de toda essa trajetória. E a vocês que estão aqui assistindo, disponibilizando um pouquinho do tempo para quem assistir depois também. Agradecer a vocês pela paciência de me ouvir. Muito obrigada.
Bianca. Bom, nós é que agradecemos demais, Bianca, a sua participação. Falo por mim como educador, mas também como pai. Uma fala muito interessante, porque, embora de um profundo conhecimento acadêmico, falou fácil, de maneira que as pessoas conseguiram acompanhar, e isso é importante, a gente quebrar o academicismo e mostrar com argumentos bem legais aquilo que é a prática do nosso dia a dia, que a gente estuda na academia, mas devolve, tá? Na forma de sabedoria e de conhecimento. Muito bonito. E por que eu digo como pai também? Embora meus filhos já passem dos 20 anos, e aí a gente fica, poxa, por que eu não aprendi tudo isso antes? Eu podia ter criado melhor, mas ao mesmo tempo, olha que vantagem bacana a gente ser professor. A gente aprende tudo isto, e isto passa a ser mais uma ferramenta para a gente poder trabalhar na escola, para a gente poder enxergar caminhos aonde, porventura, estávamos errando e buscarmos acertos, e nos dá uma esperança maior, nos enche de uma esperança maior, porque a gente percebe a vida é eterno aprendizado, a formação de um capital social, de um capital cultural grande que nos permite continuar avançando, tá? Como diria Pierre Bourdieu, a formação desse capital é importante. E tão bacana que, quem sabe, a gente já tenha em breve um próximo encontro, quem sabe trabalhar com os nossos professores mais uma vez, né? Foi muito interessante, agradeço muito, muito, muito. Espero que as pessoas que estavam assistindo tenham gostado tanto quanto nós. Eu conversava aqui com outros professores enquanto isso, e muito legal, o pessoal gostou bastante, e eu só tenho a agradecer, tá? Tomara que tudo dê certo com o seu livro, que a gente possa incrementar os pedidos, né, via Catarse, para que você consiga produzir a obra e que essa seja a primeira de várias outras. Muito agradecido, Bianca. Uma boa noite para todos que assistiram aqui junto com a gente, e esperamos em breve a gente fazer uma nova atividade junto com você. Tá ok? Estou à disposição e vai ser um prazer. Oi, Edmilson. Teve uma pergunta no YouTube aqui, e gostaria, né, de parabenizar, a Adriane mandou aqui, pela palestra. Queria saber se em qualquer idade da vida da criança essas mudanças podem acontecer. Foi a pergunta que a Adriane mandou aqui. Podem. Autoestima é uma coisa que está em constante desenvolvimento. Eu comentei que eu tive autoestima baixa e eu fui trabalhar isso, eu já estava na faculdade com meus 20 e poucos anos, né? E todas essas dicas que eu dei aqui, elas servem para todas as idades. A importância de acolher os sentimentos, né? Muitas vezes a gente dialoga com as pessoas, a gente já quer dar a resposta, já quer dar a solução, ouvir o outro, acolher, a questão do elogio verdadeiro, todas essas dicas funcionam em qualquer idade. E para quem porventura ouviu a palestra e pensou assim, putz, eu não tive a oportunidade de trabalhar isso com criança, já sou adulto velho aqui e, né, não tem autoestima trabalhada, sempre é tempo. Eu inclusive falo, né, se algum dia eu parar de mudança, e a gente pode sim trabalhar, inclusive todas essas dicas aqui em qualquer idade. Bianca, enquanto você falava agora no finalzinho, né? Meu filho chegou aqui e viu as imagens, e aí eu fui perguntando para ele, então qual que você é aqui, meu filho? Aí ele falou assim, eu falei, você é rápido como a pipa? Ele, não, isso eu não sou, mamãe, mas ele é todo o resto, sabe? Falei, então a autoestima dele já tá bom, tá caminhando. Adorei. Você vê que tem a consciência do que ele não sabe, não, isso aqui eu não tenho, mas não diminui o valor dele, porque ele tem várias outras qualidades. Tem várias outras. E a gente sempre reforçar, porque a gente às vezes tem um medo, vou estimular a autoestima e a criança vai ficar se achando. Se a gente trabalhar a autoestima junto com o respeito ao próximo, não tem problema nenhum eu saber das minhas qualidades, porque o outro também vai ter outras qualidades, né? Sim. Como Edmilson falou, né, a sua clareza e trazer para pertinho da gente mesmo no dia a dia, os seus exemplos com o seu filho. Então, assim, a gente, enquanto educador e como mãe, né, pais, assim, foi realmente um aprendizado para a vida. Muito, muito obrigada. Fico muito, muito feliz, e eu concordo com o Edmilson, a gente precisa quebrar as barreiras
do academicismo, do conhecimento, e para mim o conhecimento ele só serve se isso, né? Se no final do dia a gente consegue fazer alguma coisa com ele. Fico feliz que tenha sido útil para vocês, espero que tenha atendido às expectativas, e eu estou à disposição de qualquer um que queira entrar em contato comigo, do colégio, a equipe também, para outros momentos que porventura possam ser de interesse aí. Estou à disposição. Bianca, eu gostaria de agradecer muito em nome do Colégio Equipe, de toda a família Equipe, né? Bom retornar, né, você aqui à nossa querida casa, e agradeço também a todos que acompanharam aí a nossa live, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fique com Deus, até a próxima.